Bom, se o Rui Costa não nos surpreende, porque o PT vive da mentira, essa postagem aqui, por mais que eu não goste da pessoa, já perdi qualquer tipo de simpatia. Pra mim, realmente tá, sabe? Caiu com uma surpresa. Vamos falar dessa forma. Senadora Tereza Cristina vai e posta o seguinte: finalmente uma notícia positiva e o início de alívio para nosso agro. Vocês acabaram de perceber, por análises matemáticas, até mesmo o vice-presidente da República, que não tem nenhum motivo para falar a verdade, assumindo, foi prejudicial para o país. Então, a Tereza Cristina já começa com a fake news, já começa mentindo. Os Estados Unidos reduziram parcialmente as tarifas para o café, carne, castanha do Pará, açaí, banana e outras frutas tropicais. Os 40% não caíram ainda, mas temos visto sinais importantes de que a diplomacia estatal e empresarial podem fazer a diferença. Até o momento, como a gente viu também, né, até outro vídeo do Lourival para mostrar, mas ele já falou, né, uma reunião não está indo bem, o Alckmin acabou de falar que por hora não tem nenhuma reunião marcada lá em Washington para resolver nada. Então, eu não sei que diplomacia estatal que faz a diferença é essa que a Tereza Cristina está se referindo. E ela segue: o governo, que nunca deveria ter se afastado do nosso segundo maior parceiro comercial, precisa continuar o diálogo com os Estados Unidos para que nossas exportações retomem o ritmo normal, garantindo renda e emprego para os brasileiros. O tarifaço não caiu ainda, mas há uma luzinha no fim do túnel. Vamos aguardar mais detalhes nas negociações e nós no Senado continuaremos atentos e batalhando pelo nosso país. Tereza Cristina, se tu trabalhasse pelo país e quisesse derrubar as tarifas, você já tinha aprovado a anistia. Está na mão de vocês. Os culpados são vocês, senadores, vocês, deputados. E você fica bancando, né, heroína. Aí a Atsuki coloca ali um vídeo da CNN, já mostro, e ela fala assim, ó: segundo o Lourival, não existiu diplomacia, não existiu acordo, a redução não tem nada a ver com o Brasil, a reunião entre Marco Rubio e Mauro Vieira foi fria e superficial. Questões políticas como Big Techs, regulações e censura foram uma das reclamações de Rubio, e o governo dos Estados Unidos estaria furioso. Eu entendo o governo e petistas tentarem vender uma narrativa conveniente, mas a senhora repetir esse enredo é no mínimo lamentável, sabe? Feio, coisa feia. Por isso que eu falei, Eduardo, camisa 10, não! Tudo que foi feito em qualquer país de pessoas decentes, todas as ações de Eduardo, em especial a Magnitsky, teriam sido utilizadas em um país de pessoas decentes para pressionar o sistema, né, os danadinhos, a retomar a normalidade democrática do país. Mas pessoas como Tereza Cristina viram a oportunidade perfeita para tentar destruir o bolsonarismo. Mas vamos ver aqui. Mais uma fala do Lourival. Boa noite. É isso mesmo. Já é a diplomacia funcionando, já é o diálogo e a cooperação internacional dando sinais que estão funcionando novamente entre Brasil e Estados Unidos. Essa redução da tarifa de 10%, ainda mantida a tarifaço de 40%. Boa noite a todos. Não é a diplomacia funcionando, não tem ligação com o Brasil. A decisão foi tomada na quarta-feira pelo presidente Trump para reduzir os preços de frutas, café, carne e outros produtos que os Estados Unidos não produzem, e pode até prejudicar o Brasil na competição com outros países. Por quê? Porque os concorrentes do Brasil perdem toda a sua tarifa, enquanto que o Brasil, se for mantido o status da decisão atual, continua com uma tarifa de 40%. Então, Colômbia passa a exportar café sem tarifa, Vietnã, você viu que Equador, El Salvador, Guatemala e Argentina iniciaram negociações com os Estados Unidos para zerar tarifas. São exatamente países, no caso da Argentina, que produz carne, e no caso do Equador, Guatemala e El Salvador, que produzem frutas e café. Então, não há aí um interesse nesse momento, ou uma medida no sentido de beneficiar o Brasil. Pelo contrário, é uma medida relacionada com os preços desses produtos. E a reunião de ontem não foi uma boa reunião. De acordo com a minha apuração, foi uma reunião fria, superficial, na qual Marco Rubio se queixou duramente das medidas do Brasil em relação às Big Techs, das questões políticas envolvendo as Big Techs, não só a questão do imposto de 15% colocado por medida provisória em outubro do ano passado, mas as questões ligadas à regulação, ao que eles consideram censura, e a esse movimento do governo de colocar as Big Techs no CAD, de questionar a questão da livre concorrência, do monopólio dessas Big Techs. Isso deixou o governo americano furioso. Então, não há avanço neste momento entre Brasil e Estados Unidos. O fato em si da reunião é positivo, sem dúvida, de ter acontecido a reunião ontem, mas não há avanços no terreno. Ai, Tereza Cristina. Esse episódio, gente, que ele sirva para vocês, pelo menos, olharem para os políticos como um todo, e cada vez mais vocês se questionarem por que vocês gostam do político A, do político B, do político C. Busquem as respostas dentro de vocês mesmos. E se vocês não tiverem a resposta do porquê vocês gostam de fulano A, B, C, D, e você realmente não sabe explicar, talvez você só gosta porque você simpatizou com a pessoa. E simpatia você guarda, sei lá, para seus amigos do dia a dia, porque políticos, no final do dia, eles trabalham para vocês, né? E eles podem colocar o seu futuro, dos seus filhos, dos seus netos, da sua família em risco, que eu acho que é o que a Tereza Cristina está fazendo. O Carlos comenta sobre essa situação, já apontando aqui para o próximo tema que a gente vai comentar, falando assim, ó: sem festejar, apenas expondo os fatos. As tarifas dos Estados Unidos seguem trazendo o mesmo recado estampado logo na primeira linha de uma das cartas de Trump ao Brasil. Libertem Bolsonaro e os presos políticos de 8 de janeiro. Desde o início, eles, os Estados Unidos,
demonstraram mais preocupação com a liberdade e com a democracia do que muitos aqui dentro. Pensa aí, foram eleitos 90 pessoas pelo PL, fora de outros partidos, que também são de direita. Quanto vocês viram aí, realmente, né, defendendo, mostrando-se preocupado com o que está acontecendo? Ainda assim, as meretrizes do sistema, dos bancos campeões mundiais de lucro, passando pelos Faria Limers, pelos liberais gulosos, adoradores do espelho, pela imprensa da garganta profunda, mentem, empurrando o Brasil rumo à ditadura, aos moldes de Cuba. Enquanto isso, quem luta pela liberdade é rotulado, perseguido, preso e tratado como inimigo. Bem-vindo ao país onde o poste mija no cachorro. E vamos falar desse país.